Eu queria propor a você uma reflexão que começa com a vida boa, e essa vida boa, que no caso do humano, ela pode ser discutida, problematizada, pensada, estudada, coisa que com os demais viventes aparentemente não acontece. Eu digo aparentemente porque eu sou muito modesto no sentido de não saber direito o que passa na cabeça de um caranguejo, por exemplo. Eu tenho a impressão que é preciso ser um caranguejo para saber o que passa na cabeça de um caranguejo. Como dizia Miguel de Unamuno, eu não tenho a menor ideia se um caranguejo não resolve uma equação do segundo grau mais rápido do que eu, e nunca terei essa ideia. Mas a gente presume, do alto da nossa prepotência, que não, somos os únicos a pensar para viver. E por quê? Por quê? Porque, no caso dos demais viventes, a vida parece que já está pronta. Ou seja, os demais viventes são funcionários da sua espécie. Eles estão ali para que a espécie não acabe. Eles estão ali para reproduzir. E, portanto, levam a única vida que poderiam levar. É uma vida que já está definida ao nascer. Samambaia vive vida de samambaia, javali vive vida de javali, gato vive vida de gato, etc. Ora, tudo indica que, no nosso caso, embora sejamos também responsáveis pela sobrevivência da nossa espécie, e embora saibamos que todas as espécies acabam desaparecendo, o certo é que, no nosso caso, a reprodução da espécie não parece ser o único mote, a única razão da nossa vida. E aí, isso nos leva a uma constatação. A nossa natureza, ou a nossa espécie, ela não dá conta de resolver a nossa vida. Ela não nos dá todas as respostas. E a nossa vida, portanto, acaba carecendo de um complemento. Então, o que eu insisto com isso? Um gato vive vida de gato e, ao nascer, já é gato, e de certo modo, a vida de um gato que acaba de nascer é praticamente idêntica à de um gato no final da vida. E tudo o que o gato faz ao longo da vida é regido pela sua natureza, que, no caso dos animais, chamamos de instinto. O instinto, o que é? É uma resposta rígida a um estímulo do mundo. Dado um certo estímulo X, o gato responde Y. Portanto, a vida do gato é instintiva. Ela é regida pelo seu instinto. Ela é a única que poderia ser. Ela é necessariamente aquela. Ora, isso nos leva a constatar que um gato pode morrer de fome, mas ele não vai comer um alimento que não está, por natureza, definido para ele. Ele não vai arriscar. Assim como um pombo, assim como qualquer outro animal vivente. E o que é que a gente observa no nosso caso? Que, de novo, a nossa vida vai muito além da nossa natureza. E porque a nossa vida vai muito além da nossa natureza, nós somos muito mais viventes que têm vontade do que viventes que têm instinto. O instinto nos dá 5%, a vontade nos dá 95%. Então, alguns hoje, eu digo hoje, 2025, alguns pensadores, na contramão de Aristóteles, defendem a tese de que o humano não é um animal. Aristóteles disse lá atrás, definição que atravessa os séculos, o homem é um animal político dotado de razão, dotado de logos. Portanto, Aristóteles foi o primeiro a definir o humano como um animal, e hoje os filósofos
sustentam a tese de que o homem talvez não seja um animal, né? Um animal entre outros. E por quê? Porque o animal é instintivo e o homem não é marcadamente instintivo. Ele é um ser de vontade e preenche a vida com as suas vontades, de tal maneira que o homem vai à Lua e, por natureza, talvez não fosse, o homem anda de metrô e, por natureza, talvez não andasse, o homem fuma cachimbo e, por natureza, também não encontramos muito mais fumando cachimbo, o homem estuda física, monta escola digital, dá palestra, e nada disso é por natureza. Tudo isso resulta de escolhas, de decisões, de deliberações. Tudo isso resulta da vontade de cada um. Por isso, há em nós uma especificidade. Bom, qual é a consequência imediata disso? É que o gato não precisa ir à escola para viver como gato, porque o gato já nasce sabendo viver como gato, dado que a vida do gato é uma vida instintiva. Portanto, ele já dispõe de uma tecnologia felina que permite viver como gato desde o nascimento. Assim, uma tartaruga também sai do ovo, é levada pela primeira onda e ela já tartarugueia, ela já nada, ela já faz o que uma tartaruga adulta faz. Portanto, não há por que aprender a viver. Já se nasce sabendo. No nosso caso, não funciona assim. Se você botar uma mulher dando à luz ao lado de um ovo de tartaruga, ela dá à luz e sai dali. A primeira onda leva a tartaruga e o recém-nascido. A tartaruga tartarugueia, o recém-nascido morre. Morre. Então, temos um problema. A natureza não nos garante a sobrevida. Precisamos dos outros. Precisamos da orientação dos outros. Precisamos da educação que os outros nos oferecem. Precisamos da instrução que os outros nos oferecem. Precisamos do conhecimento construído pelos antepassados. Precisamos da civilização. Precisamos da escola. Precisamos aprender a viver. Aprender a viver é o núcleo da minha fala hoje aqui. Aprender a viver. E por que aprender a viver? Porque não nascemos sabendo. Porque a natureza não esgota as nossas necessidades existenciais. Porque precisamos ir além da nossa natureza. E não só ir além da nossa natureza, mas podemos, graças à nossa vontade, ir contra a nossa natureza. E como assim? Ora, indivíduos que biologicamente nascem masculinos e por vontade se tornam femininos, indivíduos que biologicamente nascem brancos e por vontade abroseiam-se, indivíduos que nascem pretos e por vontade esbranquiçam-se, indivíduos que, por natureza, são calvos e por vontade instalam nas suas lacunas capilares tufos de cabelo, indivíduos que têm genética roliça acabam por arrancá-las com aspirador lipoativo, indivíduos, em suma, fazemos da nossa natureza o que bem nos aprouver, razão pela qual a nossa vida é uma espécie de conjunto de decisões e de deliberações que nos toca implementar. Então, como não sabemos como fazer, temos que ir à escola, temos que aprender a viver, e esse é o lugar para isso. Ora, na hora que a conversa chega nesse ponto, né, nós rapidamente percebemos que, enquanto os demais viventes não têm nenhuma responsabilidade pela qualidade das suas vidas, nós temos total responsabilidade pela qualidade das nossas vidas. Simplesmente porque as nossas vidas resultam
da nossa lucidez, da nossa inteligência, da nossa competência. Então, se um gato vive tristemente, é a se lamentar, mas, dadas as situações, é a única vida que ele poderia viver. No nosso caso, não funciona bem assim. Um pedaço da vida acaba, em grande medida, decorrendo das condições materiais que o mundo nos impõe, e o outro pedaço da vida acaba, em grande medida, sendo decidido por nós mesmos. O problema é que as situações impostas pelo mundo podem ser também por nós alteradas. O problema é que as condições materiais em que vivemos também podem ser por nós alteradas, de tal maneira que nós temos uma responsabilidade para com as nossas decisões, bem como para os espaços que frequentamos, bem como para as condições em que vivemos. Então, a nossa vida, ela é muito mais dependente de nós, enquanto entes pensantes, né, capazes de conjectura e elaboração, do que de qualquer outro vivente, animal ou vegetal.